Eu vou mostrar alguns procedimentos novos aqui para vocês, tá? Bom dia a todos. Então, nós vamos continuar a aula de hoje falando sobre permissões de arquivos, né? Que nós estudamos na aula passada. E eu resolvi mostrar para vocês num servidor Ubuntu remoto, tá? Eu criei uma instância, né? Um computador virtual, um servidor aqui na plataforma do Google, né? Cloud, né? Na plataforma Cloud do Google, onde vocês vão poder acessar. Vocês vão acessar esse servidor através de um recurso que é o SSH, que é um recurso para acesso remoto, tá? E nós vamos acessar isso aqui através do terminal que a gente já vem utilizando aqui do X-Linux. Então, o que a gente vai fazer? Olha só o que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós vamos abrir o X-Linux, o terminal X-Linux, que é o terminal que a gente vem trabalhando aqui, né? Um terminal básico do Linux, né? Vou entrar aqui então com o nome. Isso aqui até então não é novidade para ninguém, né? Nós já vimos esse procedimento, né, de abrir na web um terminal Linux, que é o terminal que a gente vai trabalhar. Então, vou colocar aqui esse terminal. Deixa eu abrir aqui, enquanto abrindo esse terminal aqui, deixa eu abrir aqui os arquivos com a matéria, né, que estão disponíveis lá, a apostila de sistemas operacionais, né? Me parece que esse assunto inicia na página 119, é isso mesmo, gerenciamento de permissões. E temos também um outro material que é o resumo dos comandos do Linux que a gente vem estudando, né? Então, basicamente, a aula de hoje é uma continuação da aula passada, que a gente estava falando então das permissões de arquivos e diretórios, né? Permissões para o dono dos arquivos e diretórios, para o grupo e para os outros usuários do sistema. As permissões são RWX, R é a permissão de leitura, né? De abrir um diretório, de verificar o que tem dentro do diretório, ou abrir um arquivo, ver o que tem dentro do arquivo. O W é a permissão de gravação do arquivo, de alteração do arquivo, né? Permissão de gravar num diretório, de alterar o conteúdo de um diretório, e o X é a permissão para executar, no caso, um programa, né? Um arquivo de um programa executável. Quando é um diretório, a permissão X permite você mudar o diretório atual para aquele diretório. Você tem que ter a permissão X, então, de execução, né? Muito bem. Nosso terminal abriu aqui, eu estou aumentando aqui, e a gente sabe que quando a gente abre o terminal, né? O terminal, ele é um terminal básico, ele não tem nada aqui, ó. Né? O que a gente estava fazendo aqui nesse terminal? A gente estava baixando um arquivo aqui, que é o arquivo compactado, né? Onde a gente trabalhou aqui, né? Aquele primeiro avaliação, aquele primeiro exercício de avaliação. Sobre a atividade de ontem, não estava conseguindo fazer o upload de nenhum arquivo. O Vitor está falando aqui. Vamos ver mais aqui o que ele está falando. Aí adicionou um comentário com a lista dos comandos. Bom, porque aquele exercício, né? Eu pedi para baixar isso daqui, fazer o upload, né? Aqui no terminal, e depois de alterar, né? A estrutura dos diretórios aqui, vocês faziam o download, né? De todos os arquivos aqui para me enviar. Eu dei a opção, né? De criar ali um arquivo, enfim, né, de fazer ali um relatório, né, como se fosse um relatório para realizar aquele procedimento. Tá? O Vitor está falando então que não deu para baixar o arquivo, né? O prazo, inclusive,
eu vou deixar aquela atividade aberta, tá? Já vou corrigir, já vou começar a corrigir, mas quem não enviou pode enviar ainda, tá? As aulas, né, de sistemas operacionais, elas terminam no final do mês, né? Esse é o último mês que nós temos aí, segundo a programação nossa daí, porque nós iniciamos antes, né? Então, as aulas de sistemas operacionais terminam no final desse mês. Então, nós vamos ter esse... Professor, Pois não. sobre a recuperação da etapa passada, Pois você é. A disse que recuperação eu já marquei repetir. 2 vezes, não apareceu ninguém, e eu vou marcar. Vamos fazer o seguinte: essa recuperação, hoje é quarta-feira, vou marcar para a próxima semana, tá? Vou mandar um Tá aviso bem. aí para vocês na sexta-feira da próxima semana, dia dos 8, Uhum, tá bom? Para dar tempo de estudarem, porque vai ser uma recuperação que você tem que estudar, não é só fazer e recuperar, não, né? Tem que estudar, né? Para ter conhecimento da matéria, né? Bom, então é isso tá daí, bem, obrigado. ok? Entendido? Então vou dar a terceira opção aí, a terceira opção de recuperação aí do segundo trimestre. Bom, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte: para a gente fazer acesso a esse servidor que eu criei aqui, ó, esse servidor que é um servidor Ubuntu, ele está nesse endereço IP aqui, ó, tá? A gente vai acessar através de uma ferramenta que chama SSH. Essa ferramenta permite a conexão a um servidor remoto através de uma conexão criptografada. Então é necessário uma chave privada. Esse tipo de acesso existe uma chave pública e uma chave privada. Essa chave privada, então, estou colocando aqui, ó. Você faz o download dela quando clicar aqui, ó. Era para fazer o download, ele não está fazendo o download. Deixa eu só mudar a configuração aqui, porque eu fiz isso aqui há pouco. Só um minutinho aqui, que é para não acontecer isso que aconteceu aqui agora, né? Quando vocês clicarem, eu quero que o arquivo não seja incorporado, forçar o download, tá? Então, essa configuração que estava errada, eu já corrigi. Quando vocês agora clicarem, vai fazer então o download dessa chave, que é a chave que vocês vão precisar para ter acesso a esse servidor, né? Então vocês vão aqui, ó, a chave privada do usuário aluno 1, vocês vão se conectar a esse servidor Ubuntu através dessa chave e o usuário é o usuário aluno 1. Então a gente baixa a chave, fiz o download aqui, ó. Aluno 1 SSH Key, é a chave privada, né? Que está aqui no computador de vocês. Bom, só que essa chave, eu vou usar essa chave lá no terminal, que eu vou acessar o servidor Ubuntu da Codaalt através do terminal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu orientei para vocês de baixar essa chave e fazer o upload no terminal do X-Linux Online, né? Então, eu fiz o download, é a mesma coisa do zip, né? Eu venho aqui e faço o upload dessa chave. Venho aqui, tá dentro de downloads, né? A chave, essa chave aqui, aluno 1 SSH aqui. Muito bem. Então, o que aconteceu? Eu mandei a chave para aqui, ó. Ela não estava aqui, tá? E é uma coisa interessante até que tem que fazer isso. Eu esqueci de escrever ali. Para essa chave funcionar, a permissão dela para o usuário aqui, que é o usuário user, observem que aqui são duas coisas. Eu tenho um terminal aqui, que é um computador, né? Que está nesse terminal aqui, nessa web. Eu vou acessar um outro computador através desse daqui, fazer uma conexão remota por aqui, usando essa chave. Só que para mim usar essa chave, eu preciso mudar as permissões, porque quem tem que ter permissão nessa chave, que é uma chave privada, é só o usuário user, que tem que ter permissão de leitura apenas. Então, como que eu mudo a permissão desse arquivo? Essa chave é um arquivo aqui, ó.
Sei que é um arquivo porque está aqui, ó, né, o sinalzinho de menos aqui, ó. Aqui o dono, que é o user, ele tem permissão de leitura e escrita. Ele vai ficar só de leitura, só R. O grupo e os outros não vai ficar com permissão nenhuma, tá? Então, qual é o comando que muda as permissões de um arquivo? O comando que nós aprendemos na aula passada, ele aqui, ó. O comando é o comando chmod, não é isso? chmod. Faltou aqui o H. Esqueci o H. Isso é importante. Eu esqueci de colocar lá e depois eu vou lembrar isso. Para mim usar essa chave, então ela tem que ter permissão. Só o dono dela que tem que ter acesso. O dono, ou seja, o usuário que vai usar essa chave aqui. Então, eu quero dar permissão só de leitura. Vocês se lembram como que a gente dá as permissões? Nós aprendemos, foi o método desse octal, né? Que a gente fala octal, ou seja, a gente dá as 3 permissões, né, para o dono, para o grupo e para os outros usuários através das permissões aqui, ó. Se eu quero apenas a permissão de leitura, qual que é o valor que eu uso aqui, ó? Somente a leitura eu uso o quê? 4 para o dono. Então aqui na centena, né, eu vou escrever aqui, ó, a permissão do usuário, depois do grupo, depois dos outros. Só que eu não vou usar esse método go não, né? Eu vou usar o método de colocar aqui a permissão que vai ficar para o usuário, que é 4, e para o grupo vai ser 0, e 0 também para os outros usuários. Estão vendo? Então, o que vai fazer esse comando? Vai mudar a permissão dessa chave, modificando a permissão, dando só a permissão de leitura, o R, para a chave. Então, chmod, se eu digitar de novo aqui, ó, ls-l, olha lá. Tá vendo? Só o dono agora, que são as 3 primeiras permissões, que tem permissão de leitura. Se eu não fizer isso, não funciona o que eu quero fazer aqui agora. O que eu quero fazer aqui agora? Através desse terminal, eu quero acessar essa máquina virtual aqui, nesse endereço IP, que está aqui, com o usuário aluno 1. Então, eu vou digitar isso aqui, ó. Eu vou colocar isso daqui, do lado aqui, ó, para me mostrar para vocês. Olha, eu vou digitar o comando SSH, que é o comando que vai fazer a conexão, -i, tá ok? -i. Aí, o que eu vou colocar? Depois do -i, eu vou colocar onde está a chave. A chave está nesse diretório aqui, ó, né? A chave é essa aí, ó. Aluno, por que eu pus o ponto, tá? É só para especificar que é procurar no diretório atual. O ponto é o diretório atual. Eu não baixei, não foi nesse diretório aqui, eu não mudei o diretório, né? Então tá aqui. Muito bem. Agora, qual que é o usuário que vai conectar? É o aluno 1. Aí eu coloco arroba e eu tenho que colocar um endereço IP. O endereço IP é o endereço IP do servidor. Aqui eu criei o servidor, o endereço IP externo dele é esse aqui, ó, 34.123.37.4. Eu não vou explicar muito o que é o endereço IP, né, mas na verdade é um número que define o endereço de um recurso na internet. Esse recurso é do meu servidor. 4. Muito bem, então pronto. Com esse comando aqui agora, vai acontecer uma mágica, né? O que vai aparecer para mim não é mais o terminal, tá? Vou conectar aqui, vou apertar Enter. Não vai ser mais o terminal do X Linux aqui, não. Vai aparecer o terminal do meu servidor Linux, Ubuntu, tá? Eu tenho que confirmar isso aqui para me conectar, yes, né? Ele vai, então, adicionar esse endereço à lista dos hosts conhecidos, né? Que podem ser acessados aqui por esse meu terminal, por esse meu usuário, né? Isso é feito, na verdade, de forma permanente, quando eu tenho um terminal que é permanente. Esse aqui, toda hora que eu abrir, eu vou ter que confirmar, porque
esse terminal se perde, vamos dizer assim, tudo que foi feito nele, né? Vocês viram, né? Quando eu fecho essa janela. Bom, essa conexão ela pode demorar um pouquinho, mas tem que funcionar, né? Pelo menos eu testei aqui, funcionou. Está demorando mais do que eu esperava, mas vamos ver aqui a conexão ao servidor para aparecer aqui o nosso servidor Ubuntu, então. Muito bem, muito bem. Então vejam, olha só, a autenticidade foi verificada, né? Agora eu estou num servidor, olha que aparece a data e a hora agora aqui, né? É claro que está esse servidor está nos Estados Unidos, né? Então a hora está mostrando a hora aí de outro local, né? Eu acho que é nos Estados Unidos mesmo, que está aqui, ó, o servidor. Bom, não está falando. O S. O S é nos Estados Unidos, é a zona aqui onde eu criei essa máquina virtual. Então está num data center lá. Muito bem, então aqui é o Ubuntu, tá? Olha que mudou aqui o terminal aqui, ó. Aluno 1 é o nome do usuário aqui agora, que eu me conectei, e aqui é o nome da máquina, Codaalt, é o servidor que eu criei lá para a gente fazer as nossas práticas aqui agora de uma forma mais livre, porque esse aluno 1 ele vai ter permissão de usar o sudo, né, que é aquele comando que faz com que os comandos sejam executados como root, como o superusuário. Bom, está falando aqui o Vitor, porque eu estou voltando aqui no chat, que está perguntando, então não é para tentar enviar novamente. Bom, Vitor, se você já enviou de uma forma, né, pode ser do jeito que foi feito aí. Né? Quem já fez a atividade lá, a primeira atividade, pode fazer de novo. Bom, mas então, olha só, o name, vou mostrar para vocês. O que mostra o comando name? Ele mostra as especificações do meu computador, né? -A mostra tudo. Então aqui é o Linux, Codaalt, é o Ubuntu, servidor, tá? E é a versão de 64 bits, tá ok? Então tudo que eu digitar aqui agora, ó, eu não estou mais no terminal, não, tá? Eu usei o terminal, foi só para acessar o meu servidor Ubuntu. Tá? Então, tudo que eu fiz aqui foi para acessar meu servidor Ubuntu. Eu estou usando aqui o servidor Ubuntu, aqui, ó. O aluno 1 é o dono desse arquivo. Note que lá no servidor eu já até coloquei o arquivo zip. Sabe aquele arquivo zip, né? Que a gente vai fazer as práticas, né? Eu já até coloquei aqui o meu arquivo zip. E observem outras coisas aqui, por exemplo, pwd. Bom, eu estou dentro do diretório do usuário aluno 1, né? Mas se eu digitar ls-l ponto, ou seja, quem que é o ponto aqui? Se o diretório atual é aluno 1 e eu estou verificando o diretório ponto, qual o diretório que eu vou listar aqui agora? O anterior. É o home, né? Então eu vou ver o que está dentro do diretório home. Olha aqui, ó. Dentro do diretório home, né, que eu pus ponto aqui, ó. Veja bem, eu tenho um diretório do aluno 1, que é o usuário que está logado, tem um outro usuário aqui com o aluno 2, tem um outro usuário aqui que chama Codaalt e FMG, eu criei um usuário aqui para o usuário Oswaldo, eu tenho uma conta nesse servidor, eu criei uma outra conta que chama Ubuntu. Vocês vão, inclusive, poder criar contas pessoais, tá? Só que isso é a matéria da próxima aula. É a última matéria que a gente vai ver. Como administrar usuários. Então, na próxima aula, vocês vão ver como vocês, mesmo através desse usuário aluno 1, vocês vão poder criar um usuário pessoal para vocês. Então, vocês vão se conectar através do usuário aluno 1 e vão poder usar outro usuário, tá? E aí, vocês vão mudar de usuário. Como que eu mudo de usuário no sistema? Eu uso o comando SU. Então, por exemplo, eu me conectei aqui, preste atenção, tá? Como usuário aluno 1. Eu sou usuário aluno 1. Se eu posso escrever aqui, ó. Who am I? Quem que eu sou? Opa, escrevi errado aqui, né? Who am I, né? Quem que eu sou? Eu sou usuário aluno 1,
né? Eu me conectei no servidor através da chave privada desse usuário, né? Então, eu sou o usuário aluno 1 aqui. Como que eu mudo de usuário no terminal? Eu digito SU, tá? E o nome do usuário que eu quero mudar. Se eu quero mudar para o usuário Oswaldo, eu digito SU Oswaldo. É claro que para me mudar para o usuário Oswaldo, eu tenho que saber a senha dele, né? E essa senha só eu que sei. Eu não vou passar minha senha para vocês. Eu estou digitando minha senha aqui. Mas vocês vão poder criar um usuário. Eu vou mostrar como criar usuário, como criar senha para esse usuário. Então, agora, quem que está trabalhando aqui no terminal? Qual que é o usuário ativo? Who am I? Quem que eu sou? Eu sou agora o usuário Oswaldo. O usuário Oswaldo que está, tudo que está fazendo, apesar dele estar dentro do diretório do aluno 1, ó, o diretório atual não mudou. PWD. O diretório atual é o diretório do usuário aluno 1. Se eu quiser mudar o diretório atual para o diretório do usuário Oswaldo, qual que é o comando que eu dou? Eu quero mudar o diretório, tá, aluno 1, aqui, ó, esse diretório aqui, eu quero mudar para esse diretório aqui. Todos os dois estão dentro do home. Como é que eu faço? CD. CD o quê? CD e o nome do que você vai... Barra Oswaldo. Não posso, porque barra Oswaldo não pode, porque barra é a raiz. Oswaldo não está dentro do raiz. Oswaldo está dentro Não, CD Oswaldo. barra home Oswaldo. Não é esse o caminho absoluto do diretório Oswaldo? Concordam agora? Isso. Não é isso? Agora, eu poderia escrever isso aqui também, ó. CD, barra Oswaldo. Opa, não é C não, né? É CD, porque o ponto vai para o home, e do home eu vou para qual? Para Oswaldo. Essa barra nem precisa colocar. Se eu colocar, não dá erro também não. Entendido? Ali é a mesma coisa, ó. Tá? Só que esse é caminho relativo, né? Tá certo? E o outro foi caminho absoluto. Pronto, apertei Enter, olha lá. Ó. Usuário Oswaldo, olha como é que mudou o prompt totalmente, né? O tio aqui agora indica que eu estou dentro do diretório do usuário. Usuário Oswaldo, o diretório dele ali. Ó. Se eu quero confirmar o quê? PWD. Entendido? Ok? Ok. Nenhuma Ok. dúvida não, né? Nesse terminal tem como entrar como super usuário? Bom, aqui é o seguinte. Tem o aluno 1 é um aluno que é permitido a ele executar comandos de superusuários, usar o sudo. Ele faz parte do grupo de administradores. Ó, tem que tomar muito cuidado com esse usuário, porque se vocês fizerem alguma coisa errada com o usuário aluno 1, com o sudo, vocês podem danificar todo o meu servidor. É claro que eu sei disso, eu fiz um backup dele, né? Eu criei uma imagem dele, porque se alguém acidentalmente apagar ele, né? Eu tenho uma cópia dele, tá certo? Então, todo dia eu vou fazer uma cópia desse servidor. Uma cópia de backup, uma cópia de segurança. Caso alguém faça, porque eu vou pedir para vocês fazerem várias coisas, né? E assim, não precisa ficar com medo, né? Vocês vão fazer tarefas de administradores, né? De superusuário. Então, pode ser que alguma coisa dê errado, né? Não quero que isso aconteça, né? Provavelmente vocês vão tomar cuidado, né? Mas se acontecer, não se preocupem, porque aqui, ó, eu controlo tudo isso, né? Eu tenho aqui imagens da minha máquina, né? Imagens de backup. Eu fiz uma imagem de backup ontem aqui, né? Dia 8, né? E vou fazer uma hoje aqui, logo depois que acabar a aula, né? Para eventualmente, se alguma coisa acontecer de errado aqui, eu poder subir a máquina normal aqui agora. Bom, mas vamos ver o que eu tenho aqui no meu computador. Olha só. Olha, dentro do meu diretório, eu também tenho um arquivo d1alt.zip. E olha que interessante esse arquivo d1alt.zip que está aqui. Ele está dentro do meu diretório, né? Digitei ls-l dentro do diretório Oswaldo. Quem que é o dono desse arquivo zip? Root. É o root. Por que o dono desse arquivo aqui é o root? Bom, porque quando eu copiei ele para cá, eu copiei ele como root. Então,
Quem copiou ele para cá fica sendo o dono dele, tá? E o grupo também é do root. Os outros usuários têm permissão de quê? Apenas De o ler. quê? Ler. Mas vejam que interessante. Qual é a permissão? Olhem aqui em cima, ó. Qual é a permissão do usuário Oswaldo dentro do diretório dele? Esse aqui é o diretório dele, não é? Isso. O usuário Oswaldo, ele consegue alterar o diretório dele, o que está dentro do diretório dele? Consegue. Sim, consegue. Então aqui eu tenho duas permissões. Eu tenho uma permissão para o diretório e tenho uma permissão para o arquivo que está dentro do diretório, tá vendo? Aqui, a princípio, o usuário Oswaldo, ele não tem permissão para fazer o quê? Para apagar esse arquivo. Mas ele tem permissão aqui, ó, dentro do diretório. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Estão entendendo? Ó, esse é um arquivo que está dentro do diretório do Oswaldo. O Oswaldo tem permissão de alterar tudo que está dentro do diretório dele aqui, ó. Ele é o dono do diretório, é RWX, ele tem todas as permissões. Os outros usuários não têm permissão, nem o grupo Oswaldo, de alterar. Só o dono. Tem a W é alterar, né? Então, o que vai acontecer aqui se eu tentar apagar esse arquivo? rm d1alt.zip. O que vai acontecer? Veja que ele me pergunta se eu quero realmente apagar esse arquivo. Por quê? Porque o arquivo está com uma proteção, a princípio, né, para que eu apague esse arquivo. Tá? Se eu tivesse a permissão aqui de outros usuários, não iria aparecer essa mensagem. Mas eu tenho permissão no diretório, por isso que está aqui, porque a permissão do diretório ela é maior do que a permissão do arquivo. Ou seja, se eu tenho permissão num diretório e dentro do diretório tem um arquivo que eu não tenho permissão, qual permissão que vai valer para mim? O diretório. Do diretório. Tá bom? Ficou claro isso? A permissão do diretório ela é superior à permissão do arquivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente define as permissões de usuário, porque muitas vezes a gente tira a permissão no arquivo e esquece de olhar qual que é a permissão do diretório, onde é que está o arquivo, né? Então aí não vai valer nada, né? Pode acontecer algo indesejado, né? Aí. Entendido? Então aqui, ó, se eu colocar yes, lembre-se que o servidor, tá, gente? Que esse servidor ele tá também todo em inglês, né? Então, olha lá. Eu consegui remover o arquivo. Por que eu consegui remover o arquivo? Porque eu tinha permissão no diretório. Não tinha permissão, né? Não tinha permissão no arquivo, mas tinha permissão no diretório. Entendido? Aí, eu apaguei, ó. Tá ok? Muito bem. Então tá aqui, ó. O diretório meu D1Alt1, eu posso mudar o meu diretório. Eu vou pedir depois para vocês fazerem algumas coisas. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui. Então vejam que aqui eu tenho o diretório teste, tenho o arquivo teste, aqui é o diretório. Vou mudar para o diretório teste, né? ls-l. Aqui eu já passo a ter algumas coisas interessantes. Olha só, porque antes não estava assim. Quem que é o dono do diretório código-fontes? Oswaldo. Qual é o grupo do diretório Oswaldo. código-fontes? Oswaldo. E o diretório programas? Quem que é o dono? Oswaldo. Mas e o grupo? Oswaldo. Tá vendo aqui? Eu tenho uma diferença entre grupo, né, e dono do arquivo. Quem que é o dono do diretório scripts? Aluno 1. Aluno 1. E o grupo? Aluno 1. Então vejam que os diretórios eles têm outros donos, né? Ele pode estar dentro do meu diretório, mas tem outros donos.
Então, eu tenho que sempre verificar as permissões aqui, né, para os arquivos que vão estar aqui dentro, né, porque o Linux ele é bem seguro, né, nessa questão aí de permissões dos arquivos, permissões de diretórios, né? Bom, ficou claro então aqui, ó, como se conectar a esse servidor? Tá? Porque na próxima aula nós vamos precisar disso aqui para fazer as tarefas, né, avaliativas, que na próxima aula vocês vão ter que criar, né? Vocês vão ter que criar aí outros usuários. Bom, o Leonardo está perguntando, é para entrar no servidor com o nome aluno 1? Sim, vocês só conseguem entrar no servidor, todo mundo só consegue entrar no servidor como aluno 1, tá? Eu aconselho, eu peço a vocês que, por enquanto, tomem cuidado aí com o aluno 1, porque vocês ainda não criaram o usuário de vocês. Tá? Na aula de hoje eu não quero mostrar isso ainda não, porque eu quero praticar. Vou mostrar aqui mais uns comandos aqui de alteração aqui dos arquivos. Ó, e hoje também ó, tem um questionáriozinho aqui, tá? Um questionário com os comandos que a gente aprendeu até agora, comandos básicos e comandos de manipulação de arquivos. Esse questionário vale 5 pontos e vai estar disponível até semana que vem, tá? Então, essa semana tem uma atividadezinha aqui para vocês, tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, né? Porque esses comandos de criar usuário, eu não quero ainda dar para vocês, não. Vou mostrar, como eu disse, na próxima aula, tá? São os outros comandos aqui, esses comandos aqui nós vamos ver na próxima aula. Bom, vamos trabalhar com as permissões aqui, porque isso aqui é que é importante a gente saber. Vamos imaginar, olha só, que eu queira alterar as permissões aqui agora, tá? Vamos imaginar esse arquivo que está aqui, ó, tá? Que o dono dele é Oswaldo, então Oswaldo pode alterar a permissão dele, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se o usuário não for dono, não tiver permissão de alterar, ele não consegue, é lógico, alterar as permissões dos arquivos. Vamos imaginar aqui, ó, o usuário Oswaldo. Vocês acham que o usuário Oswaldo, chmod, ele consegue dar essa permissão 400 para o diretório script? Ah, mas aqui tem um problema, eles estão dentro do diretório do usuário Oswaldo. Aí, talvez eu até consiga. Porque eu tenho permissão no diretório que está superior a esse aqui, né? Então, o diretório Oswaldo, eu tenho permissão de alterar, né? Então, nesse caso aqui, eu vou conseguir. Vamos ver aqui, ó. Não permitiu. Permitiu. Então, nesse caso aqui não permitiu, ele observou só mesmo a permissão aqui do diretório, tá? Ou seja, o dono do diretório script é o usuário aluno 1. Eu estou digitando os comandos aqui, ó, como usuário Oswaldo. Então, não permitiu alterar as permissões. Eu conseguiria alterar as permissões aqui, ó, no diretório o diretório código-fonte? Sim. Consigo, né? Tá certo? Então aqui, olha lá, mudei, né? Eu esqueci de digitar o "-v". O "-v" é interessante, mas aqui, ó, o diretório Oswaldo, ó, quem tem permissão aqui, ó? Só de leitura, tá vendo? Eu dei permissão só de leitura, agora para o dono, né? Só permissão de leitura. Vamos imaginar aqui agora que eu quisesse fazer o seguinte. Olha o que vai acontecer aqui agora. Dentro do próprio diretório código-fontes, né? Se eu quisesse fazer isso aqui, 700, dá todas as permissões para o dono.
Ele ficou com uma permissão diferente aqui de sistema, porque, na verdade, ele herdou uma permissão do sistema, porque ele não tinha condições de fazer isso naturalmente. Eu tenho que fazer aqui, agora, uma outra opção aqui. Ó. Vou digitar o comando de novo. Que eu digitei errado aqui, eu pus 7.400. Esse terminal aqui, às vezes, fica... Eu queria só 700. Eu dei uma permissão ali que a gente não estudou, que é do milhar. Vamos lá. Eu dei uma permissão. Tá. Só que ele não alterou as outras, porque já estava de sistema. Então, vamos lá. Fazer uma outra coisa aqui, ó. chmod. Tô dando... Olha só. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui no 0. Deixa eu só apagar esse terminal aqui, que esse terminal tem hora que ele não... Ele aparece uma coisa aqui e digita outra. chmod. Vou dar um agora 07777. Esse 0, gente, eu não expliquei ele para vocês, não se preocupe com esse modo do milhar, não. Mas eu estou fazendo isso aqui para me voltar com o código fonte, né? Tirar aquelas permissões lá. Ele ainda ficou com essa permissão S de sistema. Bom, não tem problema não. Vamos deixar aqui. Eu não expliquei, eu alterei essa permissão aqui e não expliquei para vocês. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu vou sair desse usuário Oswaldo. Eu entrei nesse usuário Oswaldo. Vocês não criaram ainda um usuário para vocês, não. Então, vocês vão usar ainda o terminal, se quiserem, com o usuário aluno 1. Se eu digitar aqui exit, eu saio do usuário Oswaldo e volto para o usuário que eu estava antes. Que é o usuário o quê? Aluno 1. Estão vendo aqui? Aluno 1. Se ficar na dúvida, digita lá, né? Mas não precisa, porque, na verdade, sempre na linha de comando aparece aqui qual que é o usuário que está conectado. Né? O usuário conectado aqui é o usuário aluno 1. TWD, ele está dentro do diretório dele. Então, estou dentro do diretório dele. Nota, então, que quando eu saí do usuário Oswaldo, com o exit, né, eu voltei para o diretório que estava no usuário aluno 1, que é o próprio usuário, é o diretório do usuário aluno 1. Aqui, ls-l. Bom, então, veja bem. Isso daqui, né, é o que vai aparecer para vocês, né, quando vocês se conectarem a essa máquina virtual, né? Vocês vão conectar como usuário aluno 1. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos entrar dentro do diretório Oswaldo, aqui. cd.barra/Oswaldo, né? Eu entrei dentro do usuário Oswaldo, porque lá em cima, deixa eu ver se dá para ver, não dá. Mas eu tenho permissão de leitura aqui no diretório Oswaldo. Então, ls-l, olha, eu sou o usuário aluno, tá? E estou acessando o diretório do usuário Oswaldo. Eu pergunto para vocês, o usuário aluno tem qual permissão aqui no diretório D1Alt, que está aqui dentro? Qual é a permissão desse diretório aqui? Como que eu tenho que analisar? Ó, o usuário aluno é dono do diretório? Não é Oswaldo. Ele faz parte desse grupo aqui? Não faz. Tá? Não faz parte desse grupo. Esse grupo é o grupo do próprio usuário. Tá? Então, qual que é a permissão que vai valer para o usuário aluno 1 dentro do diretório D1Alt aqui? Ler e executar? Ler e executar, que é dos outros usuários. A gente tem que olhar os últimos aqui, ó. Tá vendo? Né? Ler e executar. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Ler e executar. Então, se ele tem executar, ele consegue entrar dentro do diretório. Concorda?
Deu certo, olha lá, entrou. Tá vendo? Ele entrou. Agora, ls-l. Ele tem permissão de alterar alguma coisa dentro desse diretório? Não. Não tem. Tá? Então, se ele digitar aqui rm teste, tentar apagar esse arquivo, ele vai conseguir? Não. Não vai conseguir aqui não. Tá? Então, ele está perguntando se eu quero remover. Deixa eu ver se tem alguma outra permissão aqui desse usuário. Não, desse usuário não tem não. Vou tentar remover não. Vamos ver se tentar remover se daria aqui. Engraçado. Não daria, tá vendo? Aqui eu não tentei. Aqui eu tentei remover. Ele permitiu? Não, claro que não, né? Por quê? Porque aqui, qual que é a permissão do arquivo? Dos outros usuários? Leitura. Só leitura. Qual que é a permissão do usuário aluno 1 dentro do diretório D1Alt? Leitura e execução. Execução permitiu que eu entrasse dentro do diretório, né? O leitura permitiu que eu listasse o conteúdo do diretório. O R que permitiu esse comando executar. O X é que permitiu esse comando executar, né? Mas o W eu não tenho, né? O W eu não tenho. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Esse usuário aluno 1, ele é claro, não vai conseguir mudar a permissão do arquivo, tá? Então, se eu quiser aqui, ó, chmode, vamos imaginar, né, que eu quisesse dar permissão 7 são todas, né? É o RWX, o R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1, não é isso? Se eu quisesse dar para o grupo aqui a permissão, tentasse dar a permissão aqui só de leitura para o grupo, qual que é a leitura? O R é 4. Tá? 4. Todas as permissões para os outros usuários. 7. No teste.txt. Olha lá. Não consigo. Por que eu não consigo? Eu não sou o dono do arquivo, nem. Estou usando aqui como aluno 1. Ó, aluno 1. Ó, ao teste aqui que eu estou tentando mudar as permissões. Eu sou os outros usuários aqui. Eu tenho como alterar? Não. Tenho. Só que aí que vem aquela mágica que eu disse para vocês aqui, né? O usuário aluno 1, ele faz parte do grupo dos administradores. Então, a gente usa aquele comando super poderoso que é o sudo chmode. Vou repetir o mesmo comando que eu digitei lá em cima, que não foi permitido fazer. Tá vendo? Com chmode 747 no arquivo teste.txt. Só que agora, como eu coloquei esse sudo aqui, eu já não vou executar esse comando mais como usuário aluno 1. Vou executar ele como o super usuário, o root. Entenderam? Então aqui eu vou conseguir. Vamos listar de novo as permissões aqui. Olha lá. Olha o arquivo teste aqui, ó. 7 que eu dei para o dono, RWX. 4 foi que eu dei para o grupo, ficou o quê? R, só R, né? E eu dei a permissão 7 para todo mundo aqui nesse arquivo, RWX. Estão vendo aqui? Entendido? Entenderam aqui agora? Entendido.
Entendido? Por que que aqui foi possível fazer o comando chmod, mudar a permissão desse arquivo, e aqui não foi? Bom, porque aqui ele foi executado como aluno 1. E aluno 1 não tinha essa permissão de alterar. Então, não tinha outros. Só que aqui eu coloquei o sudo na frente. O sudo fala super user do, faça como super usuário, faça como se fosse o root. Aí consegue, faz tudo, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. O sudo com o aluno 1 detona até o sistema, né? Não façam isso, nem de brincadeira, porque, tá? Tem uns endereços IP aqui, pelo endereço IP de acesso eu posso ver quem fez, então não façam nada de brincadeira aqui não, porque se vocês acharem que não tem como achar quem fez, tem, tá? Então, por favor, seriedade, né? Não é qualquer pessoa que pode ter acesso ao sudo, não. É só para quem, né? Não é só ter a força, não. Tem que ter inteligência, né? Tem que ter a sabedoria também, né? Então, tomem cuidado. Né? Oswaldo, Usem, não abusem. Oi? você pode explicar novamente aquela permissão que você deu para a chave para senha? Posso e eu vou explicar a chave. A chave é o seguinte, a chave ela só funciona, eu vou sair daqui, eu estou usando o aluno 1, não estou? Se eu digitar exit, eu saio do servidor. Antes de digitar exit, só lembrando aqui, ó, o name menos A. Eu estou no servidor Ubuntu, tá vendo? Linux, Ubuntu, olha a hora. Se eu digitar exit, eu encerro a conexão. Eu encerrando a conexão com o servidor que está nesse IP aqui, ó, closed. Tá vendo? Fiz o logout. Eu voltei para qual computador? Pro do X-Linux. Isso. Se eu digitar o name menos A aqui agora, olha, eu tô, olha a data totalmente, tá vendo? É outro sistema esse aqui, ó. Agora eu tô no terminal mesmo aqui do X-Linux. Se eu digitar aqui, ó, who am I, né? Eu sou o usuário user, que é o único usuário que existe aqui. Nesse terminal eu não consigo criar usuário. Por isso que nós estamos acessando uma máquina remota. Dentro desse usuário, eu tenho essa chave. Essa chave, quando a gente faz o download dela, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. RM, vou tentar apagar essa chave. O usuário vai conseguir apagar essa chave? Não. Sim, porque tem permissão no diretório. Veja que o usuário, ó, não tinha permissão de apagar o arquivo. Mas por que conseguiu apagar o arquivo? Ele que criou. Porque tem permissão no diretório, né? Aqui, ó, ls-l é o diretório home aqui, ó. Ó, o diretório user, que é onde está o arquivo, o usuário user, ele tem permissão de alterar aqui, ó. Tá vendo? Então, se o Sim. usuário tem permissão no diretório, mas não tem permissão no arquivo que está dentro do diretório, ele vai conseguir ter permissão no arquivo, porque tem permissão no diretório, aquilo que eu falei no início. Permissão do diretório é superior à permissão do arquivo. Deu para entender? Entendi. Entendido? Então, ó, eu não tenho mais aqui a chave. Então, eu não consigo mais aqui, eu tenho a listagem dos comandos, né? Se eu tentar acessar aqui, vai dar erro, né? Cadê o arquivo? Não acessível, não achei o arquivo da chave, né? Então, eu não consigo acessar o servidor, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o upload da minha chave de novo. Venho aqui, a chave está aqui no meu computador, eu subo ela novamente, né? Só que quando eu subo a chave... Só que quando eu subo a chave, ela vai subir com uma permissão que não funciona. Não subiu a chave não foi para cá. A chave não foi. O que aconteceu aqui? Aqui.
Eu estou dentro do diretório user. Mandei subir a chave não está indo. A chave não está indo. Não sei se deu problema nesse terminal aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, tá, gente? Só porque... Deixa eu fechar esse terminal e abrir de novo. Não sei porque que a chave não está subindo. Deixa eu abrir o terminal aqui, né? Porque vejam que aqui, ó, tudo que eu faço aqui não altera nada que eu faço lá no servidor Ubuntu, né? O servidor Ubuntu, ele tá lá, né? Eu fiz o logoff dele, né? Então, são dois computadores totalmente diferentes. Aqui tá terminando, tá, gente? Eu só estou mostrando de novo para vocês, né? Como fazer acesso ao terminal, que está modificando aqui. Depois eu vou mostrar aqui, né, que, é claro, depois de fazer acesso, o upload da chave, né, antes de executar isso aqui, eu tenho que mudar a permissão. É isso que eu estou mostrando de novo aqui, ó. Então, ls-l, tá, eu não tenho nada aqui, vou subir a chave de novo. ls-l, pronto, a chave está lá. Só que a chave está com permissão, ó, de alteração. Isso é muito perigoso. E outros usuários também têm acesso a essa chave. Então, para a chave funcionar, porque ela não vai funcionar se eu não alterar. Quer ver? Vamos ver o que vai acontecer se eu tentar acessar aqui, ó, ssh-i, ponto barra, a chave está aqui, né? A chave está aqui. Mas o aluno 1 não vai conseguir acessar o servidor no IP 34.123.37.4. Olha a mensagem que vai dar de erro. Ele vai falar que as permissões da chave estão muito abertas. E que isso, olha lá. Yes. Vamos confirmar aqui, ó. Eu fiz aquela vez. Yes. Vamos ver a mensagem aqui. Aí. Olha, a permissão que está é 644. Olha aqui, 644. Ó, 6, o R vale 4, o W vale 2. Então, o dono está com 6, o grupo está com 4, aqui, ó, só R, e os outros estão com 4. E ele está me dando um aviso. Esse arquivo seu de chave privada, ele está desprotegido. Qualquer usuário pode ler aqui, está com R. Então, para você usar, você tem que mudar as permissões da chave para só o dono do arquivo ter permissão de leitura apenas. Então, antes de acessar o servidor, eu tenho que mudar a permissão da chave. Qual permissão que tem que ficar? 444? Não. Só o dono que tem permissão de leitura. Só o dono. 400. 400. Eu tenho que dar a permissão 400 para a minha chave, antes dela poder funcionar. Entendido? Ah, tá, entendi. Entendeu? Quando eu faço isso, eu estou dizendo que só o dono pode usar essa chave. O dono é o user. E é o user que está digitando o comando aqui agora. Agora vai funcionar. O comando aqui. Porque o user vai se conectar ao servidor Linux como aluno 1. Mas é o user que vai fazer essa conexão. Agora vai funcionar. SSH-I. Então, antes de mudar a permissão da chave, tornando ela mais segura, não é possível se conectar ao servidor. Entendido? Viram como é que é importante as permissões de arquivos? No Linux, gente, isso nós estamos fazendo, é claro, uma coisa assim mais avançada, né? Nós estamos fazendo um servidor, acesso a um servidor remoto, né? Isso aqui, quando vocês forem trabalhar lá em projeto de automação, vocês vão poder criar servidores nas nuvens para as aplicações de vocês. Esse servidor aqui que eu criei aqui, ó, qualquer pessoa pode criar, tem 3 meses de acesso gratuito,
né? Isso pode ser feito no site da Microsoft, isso pode ser feito no site da Amazon. A Amazon dá 1 ano de acesso gratuito ao serviço cloud, onde vocês podem acessar. Viram que demora um pouquinho, mas acessou. Em qual computador que eu estou agora? Computador Codaalt, né? Olha lá, o name -A. É o servidor Ubuntu da Codaalt. Qual que é o usuário que está aqui? É o usuário aluno 1. Eu já estou fazendo um acesso remoto ao servidor. ls-l, olha lá, ao arquivo zip que está lá. Entendido? Pessoal, então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Na próxima semana, nós vamos aprender a criar usuários, manipular grupos, adicionar usuário a grupos, apagar grupos, tá certo? E depois vamos ver só compactar arquivo, algumas coisas aí, e vai terminar, então, o conteúdo da matéria de sistemas operacionais. Entendido? Revejam a aula se tiverem dúvida, coloquem no fórum, tá? E façam o questionário, tá? Na próxima aula, então, a gente continua, ok? Beleza. Então tá. Ó, um abraço para vocês, vou terminar a gravação. Obrigado pela aula, Oswaldo. Falou! Até mais. Tchau. Até a próxima.